Boa tarde, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco. Temos na tarde de hoje a palestrante aqui presente, a nossa irmã Digenane Mendonça, que ela é da Fraternidade Espírita Peixotinho, localizada em Boa Viagem, e que fará uma palestra hoje, cujo tema é O Caminho de Damasco. Pedimos a todos presentes que desliguem seus celulares e queremos pedir aos passistas que só precisam sair para a sala de passes após a palestra, durante os avisos finais. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e fazer nossa prece. Senhor Deus misericordioso, Pai de amor e bondade, te pedimos, meu Pai, te rogamos toda a tua proteção, todo o teu amor, todo o teu equilíbrio e tua energia, Senhor, para que na tarde de hoje possamos, juntamente com todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, absorver, Senhor, os teus ensinamentos, o teu amor, a tua paz, a tua luz, e distribuir, Senhor, com todos os nossos. Queremos também pedir a proteção do nosso mentor, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, juntamente com toda a sua equipe espiritual, que se faz presente aqui na nossa casa, e que nos ajuda e nos auxilia sempre, Senhor. E assim sendo, queremos te agradecer e te pedir mais uma vez a tua proteção, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Vou passar a palavra à nossa irmã. Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde. Que as bênçãos de Jesus de Nazaré nos envolva. Que Maria Santíssima possa nos envolver em seu manto amoroso, nas suas vibrações de paz. Esse estudo que nós trouxemos aqui à Casa dos Humildes, no caminho de Damasco, foi elaborado o ano passado, quando estávamos comemorando os 25 anos da série psicológica da benfeitora Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. E nós desenvolvemos estudos da série psicológica dessa benfeitora. Quase todas as palestras que nós fazemos, todos os lugares, estão baseadas na série psicológica de Joana de Ângeles. E nós então fomos buscar um personagem do Evangelho para desenvolver o estudo. Essa personagem é Paulo de Tarso. Nós vamos fazer primeiro uma pequena reflexão do que vem a ser a série psicológica. Como foi que surgiu? No começo da década de 90, Divaldo Franco, vocês sabem quem é Divaldo? A maioria sabe, né? Médium, baiano, que criou com seu irmão Nilson, seu amigo Nilson, a Mansão do Caminho, que é um grupo espírita em Salvador, que ajuda por dia mais de 3.000 crianças. Por dia. Então, veja só, as atividades desse centro são maravilhosas. Edivaldo é um grande orador, é um médium, psicografa, é hoje o maior orador encarnado que a gente tem conhecimento. E a sua benfeitora é Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é aquele mesmo espírito que a época em que Jesus aqui estava caminhando na terra, ela se chamava Joana de Cusa, e que seguiu Jesus. Ela era esposa do intendente romano Cusa. E ela então seguiu Jesus assim que o encontrou. E naquela encarnação, Joana, que era uma das 3 pessoas que estava ali no momento do Calvário, ela foi martirizada. Ela e seu filho foram queimados vivos naquela reencarnação. Na Idade Média, Joana de Ângeles vem novamente. Nós a amamos muito. Amiga de Francisco de Assis. É o espírito que reencarnado se chamou Clara de Assis.
Depois, Joana de Ângeles reencarna na cidade do México. E nessa reencarnação, Sor Juana Inés de la Cruz, ela foi a maior poetisa mexicana. Os mexicanos amam essa poetisa. E a última reencarnação de Joana de Ângeles foi na cidade de Salvador, como a Sorro, como a Marte da República, Joana Angélica. Então, quando você vai na cidade de Salvador, você encontra bairro, rua, com o nome de Joana Angélica. Ela, então, assume a tarefa de ser a mentora espiritual de Divaldo Franco. E eles vêm trabalhando juntos há 62 anos. Dizem os espíritos, ela também informa, que está para reencarnar. E ela vai trabalhar aqui na Terra, quando ela reencarnar, essa Joaninha, não sei que Joaninha ela vai ser, porque ela vem adotando esse nome. A menina Joaninha que irá reencarnar será psicóloga. E ela fez todo um preparo na área da psicologia. Ela vem desenvolvendo estudos na área da psicologia já faz alguns anos. Vocês já ouviram falar em Carl Gustav Jung? O pai da psicologia analítica. Pois bem, Jung foi instruído por ela mesma. De forma que a série psicológica de Joana de Ângeles é, a base da série psicológica, nós vamos perceber elementos da psicologia analítica, junguiana. Porque esse espírito vem estudando há muito tempo psicologia. E será uma grande psicóloga aqui perto da gente. Já pensou? Encarnada. Ela vem deixando, porque ainda ela não reencarnou, nem Divaldo desencarnou. Hoje são 17 livros da série psicológica. Então nós vamos desenvolver um estudo hoje em homenagem a esse esforço, a esse trabalho de Divaldo e de Joana. A proposta psicológica de Joana de Ângeles, tal qual um espelho, nos apresenta o mundo de possibilidades que é a alma humana. Sua série psicológica estabelece pontes entre a ciência e a religião, conforme a proposta codificadora de Allan Kardec. Então, nós vamos ver a psicologia, a ciência da psicologia iluminada pelo Evangelho e pela codificação espírita. Nós, espíritos, quem aqui tem dúvida de que é um espírito? Nós somos espíritos. Nós todos somos espíritos. E estamos, neste momento, circunstanciados pela matéria. Essa matéria que está envelhecendo a cada minuto. E a mais bela metáfora do Pai é o envelhecer. O envelhecimento é o mais belo poema da divindade. Se não envelhecêssemos, teríamos bastante dificuldade de darmos conta da nossa condição. Porque o espírito, ao reencarnar embotado, ele fica tangenciado por essa circunstância da matéria. E nós sofremos as injunções da matéria. As necessidades da matéria, então nós esquecemos. Esquecer é importante. Há dois motivos para esquecermos. Muitos de nós, às vezes até pensamos, mas olha, se eu sou um espírito, se eu reencarnasse lembrando, mas aí não seria melhor? Porque se eu lembrasse, seria mais difícil cair. O esquecimento, meus irmãos, é terapêutico. Neste momento, na psicosfera do orbe Terra, quem disse isso foi o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, mentor dessa casa. 30 milhões de espíritos desejando uma oportunidade de reencarnar. E nós aqui reclamando, né, da vida, nos queixando.
nos lamentando, nos sentindo inquietos, mal amados, perdendo as horas, deixando que as horas virem cinzas. 30 milhões de espíritos pedindo para renascer. Uma das razões de se desejar renascer, uma delas é esquecer. Porque as lembranças dolorosas dos atos transatos inquietam profundamente. Quando o espírito desencarna e dá conta de si e percebe que andou caminhando por vias e vias inquietas, desalinhado das leis divinas, ele entra em sofrimento. Esquecer, então, assim, um refrigério. Eu preciso esquecer para recomeçar. Alisar o passado. Então, nós espíritos, nós trazemos uma soma em nosso psiquismo, embora estejamos esquecidos, porque esse esquecimento, ele é em parte. Ele é estruturante, o esquecimento é estruturante, ele nos possibilita recomeçar. Imagine se nós lembrássemos que aquela criatura que trouxemos ao mundo, que embalamos, que demos de mamar, foi nosso assassino em reencarnação muito próxima. Não é por outra razão que os bebês são bem fofinhos. Para que a gente se apegue àquelas criaturas. Mas ali está alguém que ou não amou você bem, ou você não amou direitinho. E aí você traz para o convívio. Você quer ficar ligada a uma pessoa, mas ligar mesmo, feito nó, odeia ela. Quanto mais você odeia uma pessoa, mais conectado a ela você está, mais preso. O ódio é um cárcere, é um grilhão. Quando nós amamos, nós desatamos nós e criamos laços. Aí é diferente, nós não nos sentimos presos. Nós nos sentimos bem. Porque nós construímos a afetividade com aquele ser, ou com aqueles seres. Então a família é esse local especialíssimo onde nós encontramos essas pessoas. A família é nossa grande obra, é nossa grande tarefa. Nós poderemos ter outras obras importantíssimas. Nós que temos família, porque há pessoas que têm tarefas tão grandes que nem família elas são permitidas de ter, como Francisco Cândido Xavier. Não pôde casar, ter filhos. Como Divaldo Pereira Franco, não pôde casar, não pôde ter filho, porque não pode. A família é universal, então Divaldo adotou as quase 1000 crianças, eu acho que Divaldo adotou. A paternidade afetiva. Então, a alma humana, em sua face de espírito reencarnado, também é possuidora de espelhos que lhe refletem a realidade. Então, se eu estou aqui reencarnado, eu devo perguntar a mim mesmo, quem sou eu? Não é porque estão fazendo isso comigo, porque ninguém me ama, porque isso é aquilo, porque a presidente Dilma é tão assim, assado. Tem gente que fica assim, obcecado, obsediado com os políticos. Colocando todas as suas frustrações, todos os seus processos de desequilíbrio, focalizando naquela pessoa, esquecendo que aquela pessoa é sua irmã, também perante o Pai. E que se alcançou um cargo político, oremos pela criatura. Fraternidade. Fraternidade. Mas nós devemos estar aqui perguntando quem somos nós. Quem sou eu? Porque, como André Luiz nos ensina no livro Missionários da Luz, na reencarnação de Sigismundo, os nomes são todos assim. Quando você for ler a série de André Luiz, a série Nosso Lar, vão encontrar esses nomes que ele inventou, para não identificar as pessoas. Sigismundo, Isnaura. Na reencarnação de Sigismundo, nós vamos aprender que 250 espíritos trabalham numa reencarnação. Aí as criaturas, o aborto é um direito da mulher.
Não existe o direito de mulher nenhuma sobre outra vida. Sobre outro ser que está ali no seu ventre. Existe compromisso. Compromisso com esse ser. Doutrina espírita não é contra jamais a mulher que aborta. Somos irmãos todos. Temos livre-arbítrio. Repararemos nossos equívocos. A doutrina espírita é centrada no amor, na misericórdia. Quando você vê um espírita apontando o dedo, julgando, ele está esquecendo de que é espírita. Ou ainda não é. Porque a base dessa doutrina é uma profunda compreensão. O espírita de verdade, ele entende que essa doutrina é um convite profundo ao autoconhecimento. Dar conta de nós mesmos. Quem somos nós? Quem sou eu? Por que 250 espíritos trabalharam para configurar minha nova reencarnação? Os espíritos construtores. Porque é tão importante eu estar aqui. Qual a razão? Porque enquanto você estiver preocupado com o outro, no sentido, o que o outro faz de errado, o que o outro se equivoca, você está espelhando ao contrário. Então a benfeitora fala, espelho para dentro. Veja-se. Quem é você? Quais são as questões mais difíceis de serem enfrentadas na sua própria personalidade? Quem são aquelas criaturas mais difíceis de se conviver? Todos temos. Todos nós temos. Qual é a tendência que vem nos colocando, vou falar no plural, porque eu também estou nessa roda, estou nessa dança. Não é porque eu estou falando aqui que eu já... A iluminada não. É a perturbada que está aqui para se iluminar. Estuda, se esforça para se iluminar, para fazer como Jung ensina o processo luminoso, de luminosidade. Olha, não fique adorando palestrante não, que são os mais perturbados da doutrina espírita. Há pessoas enchendo o copinho de água para vocês beberem, muito mais evoluídas. Se liga. Então, a doutrina espírita é um convite ao processo luminoso, de autoiluminação. Mas para me iluminar, eu preciso dar conta de mim. Eu preciso perceber as circunstâncias em que estou inscrito. E não me aprisionar ao mundo, estar no mundo, ser no mundo, mas não do mundo. Estar aqui, mas não circunstanciar meu psiquismo aqui. Eu preciso conviver, amar, superar, pagar as contas, enfrentar, trabalhar por uma sociedade melhor. Porém, e eu? Divaldo tem uma frase perfeita. Há muita espírita fazendo o caminho do céu para chegar no inferno. Porque vem para a casa espírita, ou então qualquer outra religião, mas trabalha, ajuda, mas não faz o quê? A autoiluminação. Continua rancoroso, continua cheio de conflitos. Então, é uma doutrina desafiadora, inquietante, porque ela vai nos convidando a essa autorresponsabilidade. Por isso que Joana diz que a alma humana, em sua face de espírito reencarnado, também é possuidora de espelhos que lhe refletem a realidade. Quem somos, mesmo que neguemos, aparece. Então, nós vamos chamar Paulo de Tarso agora. Vamos começar lembrando quem era Saulo. Tudo que eu vou falar agora, nós poderemos encontrar no livro Paulo e Estevão, Psicografia de Francisco Cândido Xavier.
escrito pelo Espírito Emmanuel. Saulo era um jovem, ele era judeu, da casta mais nobre dos judeus. Ele era, usando uma expressão assim da linguagem popular nossa, um bom partido, um gato. Era um homem de 30 anos, no auge da virilidade, bem posto, inteligentíssimo. Ele nasceu em Tarso. Nascer em Tarso foi programado pela espiritualidade. Eu vou dizer por que ele nasceu em Tarso. Tarso era uma cidade cosmopolita, falavam-se várias línguas. Ele pôde aprender romano, inclusive ele tinha, Emmanuel relata, que a sua família tinha ligações com os romanos, com os patrícios, de forma que ele era considerado cidadão romano também. Ele tinha cidadania romana. Ele falava grego, estudou nas academias gregas também. E ele era judeu, profundamente conhecedor da Torá. Ele era um orador perfeito. Ninguém conseguia bater Paulo numa tribuna assim, numa discussão. Inteligente, culto, solteiro, bom partido. Mas o mais interessante naquela personalidade era a profunda determinação. Emmanuel descreve o olho de Paulo, assim, o olhar dele como um olhar, a expressão foi percussiente. Aquela pessoa que olha com decisão, que é difícil de você convencê-la do contrário. Que quando decide uma coisa, quando ela acha que é certa, ela vai até o fim. Era Paulo de Tarso. Saulo ainda. Então, Saulo iria ser o mais jovem chefe do Sinédrio. Com 30 anos, o seu mestre, Gamaliel, iria indicá-lo para ser chefe do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era a alta corte daquele tempo. Então, era uma corte religiosa. O Estado judeu é religioso, é político e religioso até hoje. Então, era uma corte religiosa, era uma corte jurídica, política. Então, essa criatura com 30 anos ia alcançar o cargo o mais ali daquele momento. Você vê quem era Saulo. Então, ele era a esperança dos judeus. Ele era tido assim como o símbolo do jovem judeu, da cultura judia. E nós vamos lembrar que o povo judeu estava massacrado no sentido de dominado pelo romano. Não é? Então, o jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando, isso é Emmanuel, o texto dele, bordejando os seus 30 anos, na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Mas essa personagem Saulo não é Paulo. Esse espírito que nós conhecemos como Saulo agora é um amigo de Jesus de Nazaré. Ele reencarnou para ser aquele que daria continuidade à igreja do Senhor, ou seja, ao evangelho de Jesus. É por isso que ele nasceu, na circunstância que ele nasceu, com possibilidade de falar várias línguas, porque ele iria levar aos gentios, ou seja, para além da Judeia, o evangelho. Essa era a tarefa desse espírito. Mas reencarnado nessa circunstância, ele vestiu a máscara do seu contexto reencarnatório. Ele esqueceu de Paulo e passou a viver como se ele fosse Saulo. Estão entendendo? Nós estamos trabalhando um conceito da psicologia profunda de Joana de Ângeles, de Jung, a persona, as máscaras que nós colocamos,
que são máscaras existenciais. Então, ele achava que o objetivo da sua vida era defender a Torá, defender a honra dos judeus. Ele vivia na máscara, o príncipe dos judeus. E ele então se transformou no primeiro perseguidor dos cristãos, o amigo de Jesus. Ele ouviu falar que na Igreja do Caminho, em Jerusalém, na Emanuel, havia um pregador chamado Estevão. Eu vou lá ver. Eu vou visitar. E quando ele chega na Igreja do Caminho, todo arrogante, ele na máscara, na persona, todo vaidoso, e vê aqueles leprosos, aqueles doentes, muitos que tinham frequentado a corte judaica, mas que tinham ficado leprosos, doentes, e que foram o quê? Abandonados pela família. Ele começou a se sentir mal, a nausear, aquele mau cheiro. Aí pensou, não pode esses nazarenos, esses seguidores do carpinteiro, oferecer nenhum risco aos judeus. E já estava indo embora quando entra Estevão. Era um jovem judeu. Estevão sobe à tribuna e começa a falar sobre o Evangelho de Jesus de Nazaré. Com uma clareza, com uma lógica. E Paulo fez, como é que pode uma pessoa que fala melhor do que ele não, que ele não quis assumir. Mas foi inveja pura que ele sentiu de Estevão. Minha gente, Paulo de Tarso. Olha aí, os sentimentos, está vendo? E ele ficou assim, sabe? Como pode alguém falar assim? E ficou lá ouvindo, assim, enciumado. Quando acabou, ele começou uma discussão retórica que Estevão venceu. E aí ele saiu dali, enciumado. Na base, qual era o sentimento? Inveja, orgulho, vaidade. Porque nós devemos encontrar a base. O que é que estamos sentindo? Qual o sentimento que está me colocando nessa situação? A gente precisa se analisar. Se Paulo de Tarso agiu assim, imagine nós. E então ele começa a perseguir Estevão. Ele perseguiu tanto Estevão que ele o levou a ser lapidado. E o momento da lapidação de Estevão, para ele era um momento da sua afirmação política. E era um momento tão importante que ele levou sua noiva Abigail. Lá estava Abigail, uma judia belíssima, doce, um espírito sublime, luminoso. Só que, páginas anteriores, Saulo também, ao mesmo tempo que perseguia Estevão, procurava Gesiel. Gesiel era irmão de Abigail. Não sabia Saulo, pobre Saulo, que Estevão e Gesiel eram a mesma pessoa. Quer saber os detalhes? Vá ler o livro. É muito melhor do que o Big Brother, minha gente. Muito melhor. Tem aí na livraria. E então, naquele momento em que o primeiro, chama de protomarte, o primeiro mártir do cristianismo, São Estevão, Estevão da Igreja Católica, chamam ele de protomarte. Abigail diz, é Gesiel. Estevão desencarna. Jesus leva-o nos braços. Estevão teve tempo ainda de perdoar, dizer, eu te perdoo. Perdoa Jesus. Estevão já vendo Jesus, perdoa Jesus. Ele não sabe o que está fazendo. Ele não compreende. É claro que o noivado acabou, né?
não tinha condições mais. Então, o grande problema, diz Marlon Rickdal, que é um dos psicólogos que organizam, estudam a série psicológica de Joana de Ângeles. O grande problema das máscaras não está no uso que fazemos dela, mas no desconhecimento ou na inconsciência delas. Porque nós, no nosso dia a dia, nós podemos usar uma máscara, e é até interessante que a gente coloque, às vezes, uma máscara, porque a gente não pode se desnudar para qualquer pessoa. Isso não é nem legal. Chegar aqui, tu sabe, tudo que passa no meu íntimo, no meu ser, vou te contar. O vendedor de pipoca. Não pode. A gente precisa usar certas máscaras, sim. Elas são importantes para nos preservar. O problema não é o uso da máscara, é a inconsciência. É grudar a máscara e perdermos de nós mesmos. Não passarmos anos e anos distantes de nós, do nosso objetivo existencial. Por que estamos aqui mesmo? Quem somos? Por que mesmo tantos espíritos trabalharam para eu estar aqui agora? Quem sou eu? Então eu preciso saber. Eu não posso acomodar uma máscara e viver como se eu fosse isso. Muitas vezes, o que estamos fazendo em termos de crescimento interior é quase nada. Temos crescido em aparência, avolumado as máscaras, nos adequando às exterioridades, acreditando que isso seja a transformação que nos cabe, sem percebermos que essa mudança é superficial e impermanente. Então a gente coloca a máscara. Eu tenho uma máscara, eu venho trabalhando ela. Eu juro, minha gente, eu já estou assim, mais consciente dessa máscara. É a máscara da pessoa boazinha. Quem tem essa? Você ainda não é uma pessoa boa. Você quer ser. Aí como você tem complexo que você não é, aí você bota essa máscara. Não presta. Porque você fica fazendo coisa que não é para você fazer. Então eu me meto em cada situação. Quando eu vejo, eu estou lá em Muribeca, levando uma geladeira que eu mesma comprei em prestação para uma pessoa que não era para eu comprar. Eu nem podia comprar. É porque eu preciso ser boazinha. Haveria outras formas de ajudar aquela pessoa. É assim, a pessoa boazinha. Deixa que eu faço. Não, eu ajudo você, eu faço. Nem está ajudando a si mesma, nem está ajudando a pessoa. Porque nós devemos fazer a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Mas nós não podemos fazer pelo outro a tarefa que cabe ao outro. Nós não devemos assumir as responsabilidades do outro. Sou eu, a pessoa boazinha. Essa minha máscara adora fazer isso. Mas estou melhor. Trabalhando, fazendo terapia, me analisando. Ah, tem tantas outras máscaras. Porque não só tem uma, não, são várias. A gente vai identificando. Pode perguntar, minha irmã. Ah, é isso que eu estava tentando responder. A generosidade não tira do outro a dignidade. Você tem que analisar se você está fazendo por generosidade ou para... Não, é porque eu sou boazinha. É quando você... Exato, é um limite que você tem que perceber. Entendeu? Então, vamos ver. Eu vou dar um exemplo. Enquanto eu estava subindo o morro lá em Muribeca, não sei para onde, levar a geladeira, não sei o que lá... Meu filho estava em casa com depressão. Estou dando um exemplo. Onde era para eu estar? Porque quando a gente está na máscara, a gente não está onde deveria estar. Estamos fugindo da nossa responsabilidade. Eu dei um exemplo. Compreende? Aí, não, eu estou aqui porque eu estou fazendo o bem, eu estou sendo generoso. E lá? O que você precisa enfrentar? Que você precisa superar.
É Saulo. Saulo achava que estava ali, a sua função na terra era defender a Torá. Você acha que ele não estava achando que estava generoso, certo, perfeito? Não, ele estava achando que estava maravilhoso, mas estava todo errado. São várias as máscaras. Tem a máscara do coitadinho, de pessoa sofredora no planeta Terra. Já viu desse? A pessoa chega junto de você, você faz, oi, tudo bem? Você, no ônibus, CDU Boa Viagem Caxangá, que é um ônibus que demora muito, roda o planeta Terra todinho para poder chegar. Vem lá de Piedade, roda o mundo para poder chegar. Então, você está sentado lá, sentou uma criatura, começou a conversar com você. Então, ela lhe conta do dia que ela reencarnou na Terra até esta parte da sua vida. Porque ela começa a contar e narrando, sempre se colocando como coitada. Você fica assim, meu Deus, como é que pode uma pessoa viver assim? Olha, você inclusive até quer resolver a boazinha. Eu e essa pessoa junto dá certo, que é a boazinha. E a carente, né, dá certinho. Porque um não quer enfrentar, ter coragem de se mover e resolver sua vida. E a outra, para não se resolver, quer resolver do outro. Enquanto a pessoa está ali dizendo, coitado de tu, rapaz, olha, tua vida é péssima mesmo, mas, rapaz, coitadinho, como é que tu aguenta? Ela está se aliviando, porque ela é a vítima. É uma posição psicológica, é uma máscara. Enquanto está na condição de vítima, não tem responsabilidade. É aquele marido, olha, que é um imprestável. Pensa no marido ruim, que a mulher sofre tanto. Eu não conto nada do meu esposo para ninguém, não é conta de ninguém. Espero que ele não conte nada de mim. Que fique entre nós. A pessoa sabe meu marido, aí fica se queixando do marido. E por que tu estás com ele, criatura? No mínimo por preguiça, né? Estão dizendo para mim, não julgueis. Tá bom. Não é fácil ser palestrante não, minha gente, é capuchão. Então, a máscara é muito sutil, porque assim, tem cada máscara ótima, inclusive aplaudida pela sociedade. Mas cuidemos para não estacionarmos nelas, porque desencarnaremos desvalidos, estropiados, arrependidos de termos perdido o tempo precioso. Mais adiante, na estrada de Damasco, Saulo, então, acabou o noivado com Abigail, e aí ele ficou cada vez mais enraivecido. Ocorreu que Abigail, extremamente sensível, um espírito nobilíssimo, vendo nele, ela assistiu o desencarne do seu irmão, responsabilidade do seu noivo, ela ficou com as estruturas emocionais muito abaladas. E então ela morava com um judeu chamado Zacarias, em Jope. Ela ficou melancólica, a gente pode dizer depressão. Ela entrou em depressão. Até que um cristão chamado Ananias visitou lá as imediações da propriedade de Zacarias e começou a falar sobre o carpinteiro tão odiado por Saulo. Abigail encontrou grande consolo naquelas palavras, naquela lembrança do Rabi Galileu. E Abigail converteu-se ao cristianismo e desencarnou. Saulo soube que Abigail desencarnara e foi até a casa de Zacarias saber o que aconteceu. E aí eles contaram os fatos, mas falaram que ela tinha encontrado uma serenidade, uma paz, depois que ela tinha ouvido as pregações de um cristão. Aí ele, o quê? Bateu na mesa, quase partiu a mesa. O quê? Que cristão é esse?
Ananias, mas ele fez bem, Zacarias, mas ele fez muito bem a ela ficou bem. Ele saiu de lá, ó, cuspindo fogo. E convenceu o Sinédrio, o bicho era determinado, de que Ananias, que era um velho, baixinho, maguinho, era um perigo para o Estado judeu. E conseguiu uma sentença de morte para ele. Pensasse. Estava indo para Damasco, ele mais 2. Ele lá naquela estrada, aquele sol quente, meio-dia, seu coração inquieto, ele estava indo buscar Ananias. Igualzinho a gente. Ele estava em conflito, em sofrimento psicológico. Porque distanciado da sua essência espiritual. Sofrendo, padecendo. E ele escolhe um objetivo. Algo que ele acha que vai aliviar ele, mas não aliviou, né? Não iria aliviar, somos nós fazemos igual. Ele estava em Damasco e eu trouxe para vocês o que Emmanuel escreveu. Emmanuel escreve agora, na literatura a gente chama isso de fluxo da consciência. É como se o narrador estivesse dentro do pensamento dele. Né? Quem gostava disso era Clarice. Onde então a paz espiritual, que tanto almejava nos esforços comuns? É ele, ó, em cima do cavalo, meio-dia. Por mais energia que despendesse, via-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. Sua vida assinalava-se por ideias poderosas, mas no seu íntimo lutava com antagonismos irreconciliáveis. Que antagonismos eram esses? Era Paulo querendo emergir. Era ele lutando contra Saulo, que já estava se fragilizando, contra a máscara. Então vamos parar aqui e trazer os conceitos junguianos, da psicologia de Joana de Ângeles. É a sombra. O que é a sombra? A sombra é um arquétipo, assim como a persona. A sombra é aquilo que está ensombreado. Entendi nada. É aquilo que você é e que está ensombriado. É aquilo que você não enfrentou. São suas dores, são seus problemas, são seus conflitos, mas também toda a sua potência espiritual, toda a sua beleza, toda a pujança do seu ser, porque todos nós, todos no planeta Terra, todos somos filhos da divindade. E a divindade implementou em todas as criaturas sua genética. Nas nossas artérias espirituais, a divindade. Reencarnar, 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 cair, errar, várias sucessivas reencarnações nesse planeta, no outro, nos vários mundos, nesse mesmo planeta, que aqui nesse planeta também tem vários mundos. Outros planetas por onde nossa alma viandante já passou, cada momento, uma oportunidade sublime de iluminescer. De trazer essa poética divina. Então ali, naquele deserto, no caminho de Damasco, Saulo está como nós. Nesse conflito terrível que nós estamos. Essa angústia que nós trazemos, cada um a seu modo. O que fomos e o que poderemos ser. A sombra, aquilo que não enfrentamos, aparece. Vou fazer um parênteses para dar uma explicação melhor sobre sombra. Porque a sombra tem a ver com dores, com questões, problemas, conflitos, dessa encarnação, de outras reencarnações, mas também com os pontos mais belos que nós ainda não encontramos. Está acobertado. Ficou claro isso?
Mas eu vou dar um exemplo, porque no exemplo a gente fica mais consciente. Então vamos falar de Paula. Paula era uma menina cuja mãe foi abandonada pelo seu pai. E para se vingar desse abandono, o pai abandonou ela e a filhinha pequena de 4 anos, que era Paula. E para se vingar, ela disse, eu vou fazer o mesmo. Ela começou a receber em sua casa vários homens. E ela então deixava Paula brincando no outro cômodo da casa, enquanto a mãe recebia lá os homens. Havia uma vizinha, sempre tem uma alma boa no meio do caminho, né? Que ia lá, pegava Paula escondido pela janela e levava para a casa dela. E cuidava dela, enquanto a mãe estava lá nessa situação, pobrezinha. Paula cresceu assim. Assim que fez 13, 14 anos, uma autoestima maravilhosa ela cresceu, não foi? O que vocês acham? Alta estima ou baixa estima? Uma mais-valia claudicante. Primeiro caba que apareceu na frente dela, assim rindo, sendo mais agradável, ela achou que era amor eterno. Entregou-se. Fugiu. Casou com ele, mas era uma pessoa extremamente transtornada. Passados os primeiros arroubos da paixão, mostrou-se agressivo, alcoolista, doente. Ela viveu até os 50 anos com esse homem, se permitindo violentar, se permitindo ser agredida, verbal e fisicamente, até que ele desencarna. Ao ele desencarnar, ela ficou muito desorientada. E ela então busca ajuda psicoterapêutica, levam Paula para tratamento. Ela é uma mulher de 50 anos. E ela descobre que era a sua sombra, aquilo que ela não enfrentou, que a encarcerou, aquele algoz. Não estava programado que ela iria viver com aquele homem. Não era o projeto reencarnatório. Era a sombra. Era a dor não tratada. Por isso, meus irmãos, psicoterapia é utilidade pública. Por isso que doutrina espírita tem tudo a ver com psicologia. Porque eu fiquei surpresa, fiquei tão surpresa que comecei a estudar psicologia. Estudar mesmo na academia. Se ela tivesse ido tratar a menina atrás da porta, se alguém tivesse, coitada, ela não teve condições, mas se alguém tivesse levado aquela menina para ser tratada, ela trataria o abandono do pai, o abandono da mãe, o maltrato da mãe, e faria uma escolha na saúde, e não no sintoma. Muitos relacionamentos afetivos hoje são sintomas, não são afeto, não é a pessoa que você devia estar, não, porque Deus nos faz para a felicidade. Então perceba, cuidado, não fica olhando para a pessoa que está ao seu lado achando que é um sintoma, não. Não é agora, não. Não faça comigo, não. Então, ele estava nesse conflito, ele estava lá caminhando, fazendo essa autoanálise, essa autorreflexão. Ele estava meditando. O deserto é muito simbólico. O deserto forçou a meditar. Ele não tinha que usar a máscara, como ele estava à frente, os colegas atrás, os dois, ele não tinha que botar a máscara, a persona do chefe do Sinédrio, entende? Então ele estava no deserto. Procuremos desertos para entrarmos em estado meditativo, tirar do nosso psiquismo inútil, encontrar o essencial.
momentos de prece, de meditação. Precisamos do deserto, como Saulo estava no caminho de Damasco. Consagrar-se, olha ele, ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças. Não hesitara na execução de tudo o que considerava dever. Olha ele, igual a gente. Fiz tudo certo, a gente não faz isso? Ele estava meditando, ele estava quebrando a persona. Não hesitara na execução de tudo o que considerava dever. Ante as ações mais violentas e rudes. Se era incontestável que tinha inúmeros admiradores, ele também tinha igualmente poderosos adversários. Graças ao seu caráter inflexível no cumprimento das obrigações que considerava sagradas. Ele estava se analisando. Existe, então, diz Marlon Rickdell, baseado em Joana de Ângeles, existe em todo ser humano uma parte especial da psique que foi reprimida ou que é mantida na condição inconsciente. A gente deixa lá. Internamente vivemos com imagens indesejadas, aparentemente inaceitáveis. É Saulo. É Paulo querendo dizer, olha, seja bom, perdoe os cristãos. Por que você vai matar Ananias? Não, mas ele vai colocar em risco o povo judeu. Quer dizer, ideias irreconciliáveis, esse conflito íntimo. Quando estivermos em conflito, agradeçamos. Estamos quebrando o que estava estagnado. Paremos para meditar, pedindo a Deus luz e discernimento, para que a gente faça a boa escolha. Então, difíceis de ser acessadas e confrontadas, ou mesmo imagens que acreditamos serem incompatíveis conosco. Como Saulo iria achar compatível com ele ser Paulo? Se dissesse a ele que ele seria Paulo ali, ele ia achar estranho. Em geral, tentamos fugir dessa essência que vai brotando em nossa mente, para o bem e para o mal. É importante a gente perceber que, às vezes, em nosso psiquismo, ocorrem ideias, conflitos, assim, perturbadores. Eu vou contar uma história. Eu peço à dirigente da mesa, se possível, eu posso passar 3 minutos. Sou disciplinada com a hora, mas acho que vou precisar. Porque eu estou tão contadora de história hoje. Eu preciso contar a história desse rapaz. Esse rapaz frequentava o Peixotinho, graças a Deus não deixou o Peixotinho, que é a casa espírita que eu trabalho. Especialmente, ele faz um trabalho na sopa. A sopa, não se enganem, é um dos trabalhos mais importantes de uma casa espírita. Não pelos nossos irmãos, que levam o caldo reconfortante e magnetizado, porque não se enganem, os espíritos magnetizam a sopa. Mas nós, os perturbados, nós precisamos descascar uma batatinha, pegar uma cebolinha, chorar ali, em nome de Jesus. Então, aquelas criaturas que recebem a nossa sopa, nós devemos agradecer de joelho a oportunidade que elas nos permitem de refazer o caminho com amor. Elas permitem que a gente seja uma pessoa boa, que a gente ajude, que a gente se dedique. Obrigada, pessoa querida, por me permitir ajudá-la. Já pensou assim? Ou já chegou? Poxa, ela que tem que me agradecer. Isso é uma máscara. Então, esse irmão, porque nós trabalhamos há acho que quase 10 anos, no atendimento fraterno da casa. E ele nos procurou. Nandi, sabe o que é? Eu acho que eu vou embora aqui do Peixotinho. Eu disse, por quê? Brigaram com o que cada espírito tem isso. Um briga com o outro, mas depois faz as pazes. Eu vou embora do Peixotinho. O que foi que aconteceu? Você não pode ir embora. Menino, quem vai levar a sopa? Porque ele é um dos trabalhadores que entram numa comunidade bem esquisita, com os caldeirões de sopa. Peixotinho, gente, saem acho que uns 8 caldeirões de sopa, tamanho de um menino de 12 anos, para dentro das comunidades. Menino, para que tu vai fazer isso, rapaz? Por quê? É porque eu tenho um problema. Ele baixou a cabeça. Se eu disser, você
ainda vai gostar de mim? Eu disse, eu vou. Me diga, você quer dizer? Se você não quiser dizer, tudo bem. Não, eu quero dizer, eu preciso dizer, eu confio em você, eu vou dizer. Eu tenho um problema na área do sexo. Gente, só por isso tu vai embora do Peixotinho? Eu tenho um problema que eu não consigo acalmar essa coisa do sexo. A gente estava assim, atrás, cabem umas 300 pessoas no auditório. Estava cheio, tinha um palestrante, e eu estava atendendo ele numa salinha atrás. E a gente podia ver o auditório todo. Eu disse, vem cá, menino. Olha ali aquele auditório. Sim. Está olhando? Estou. Está vendo alguém alado? Como assim? Está vendo alguém com asa? Algum anjo aqui? Agora foco naquele palestrante. Tem alguma peninha saindo das costas dele? Todos que estão aqui têm problemas ou já tiveram na área do sexo. Quem disse isso foi Emmanuel no livro Vida e Sexo, vai ver. 99,9% da humanidade, Emmanuel disse. Menino, como é que tu vai deixar a casa espírita? Fica aqui. Graças a Deus você está identificando. No passado você nem percebia. E se você identifica, cada dia vá tentando superar. Com determinação, porque nós não estamos aqui porque assumimos um trabalho, por exemplo, na sopa, agora já sou um anjo, as portas do céu abrir-se-ão, e eu vou entrar, porque eu sou um espírita. Não é assim. Lembrem da frase de Edivaldo. Está no caminho do céu, mas vai bater no inferno. Porque o buraco é mais embaixo. Mais embaixo não, é mais dentro da gente. A gente tem que perceber. Meu filho, você está melhor que muita gente. Porque você já sabe o que precisa enfrentar. Graças a Deus, eu acho que ele está melhor. Porque ele está lá, já faz uns 4 anos, continua levando a sopa, continua trabalhando. Então, era a sombra. Estava lá aparecendo, igual a Saulo. E Saulo, então, continua a sua meditação. Ele próprio não saberia explicar o que se passava. Suas reminiscências atingiam os períodos da primeira infância. Ele estava, gente, num processo acelerado. E isso estava sendo induzido pelos espíritos. Pelos espíritos, não, por Jesus mesmo. Era como se a vida dele estivesse passando como se fosse um calidoscópio. Porque ele ia ter o sublime encontro. Então, todo o seu passado laborioso aclarava-se nitidamente naquele exame introspectivo. Dentre todas as figuras familiares, a lembrança de Estevão e de Abigail destacava-se, como a solicitá-lo para mais fortes interrogações. Por que, meu Deus, ele meditava, que haviam adquirido os 2 irmãos de Corinto tal ascendência em todos os seus problemas do seu ego? Sabe por quê? Porque o projeto reencarnatório de Paulo de Tarso era encontrar, ele ia ser o quê? O divulgador do Evangelho para além da Judéia, para os gentios. Ele iria casar com Abigail. Para a tarefa tão árdua, ele iria ter a ajuda de 2 espíritos que ele amava muito. Sua alma afim, que não é gêmea não, que não tem alma gemelar. Afim, que Abigail seria sua esposa. Sua companheira. Iria pensar suas feridas. E o seu mentor encarnado seria Gesiel Estevão. Ele mata Gesiel. E acaba o noivado com Abigail. Ele se desviou do projeto reencarnatório. Por causa da persona. Mas esse espírito é muito amado por Jesus. E porque era amado pelo Senhor, ele continuava em profunda reflexão. A verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior. Estou sem paz.
Você já fez isso? Meu Deus, eu estou sem paz. É que você está precisando mudar. Estou sem paz. Não obstante a conquista do gozo de todas as prerrogativas e privilégios entre os vultos mais destacados da sua raça. Então, quando o sol alcançou o alto do céu, meio-dia, um clarão se lhe configurou. Ele estava à frente. Ele ouve uma voz profunda, amiga, conhecida. Ele vê. Era Jesus. Ele não sabia ainda. Mas ao ver, ele deu conta. Saulo, porque, olha a pergunta do Rabi. Saulo, por que me persegue? O choque psicológico foi terrível. Ele caiu em si. Eu estou perseguindo o meu Senhor. Eu estou matando os meus irmãos. Ele cai do cavalo e fica cego. Não foi Jesus que cegou Saulo. Foi uma cegueira psíquica. Mas esse espírito não é qualquer espírito, não. Ali, quando ele cai, que ele dá conta da verdade, quando ele se levanta, ele se ajoelha, porque ele nem conseguiu se levantar, ele se ajoelhou. Quando ele se ajoelhou, ele já se ajoelhou dizendo, veja a personalidade. Senhor, que queres que eu faça? Ele não fez assim, eu sou o chefe do Sinédrio. Eu vou deixar o poder. Ali, gente, já levantou Paulo. Saulo ficou. Ali agora é Paulo. Porque com a mesma decisão em que ele defendeu a Torá, ele agora iria defender o Evangelho de Jesus de Nazaré. Jesus precisava desse espírito decidido, determinado. Como foi importante para Saulo aquela queda. Jesus diz, vai até Damasco, entra na cidade, que um amigo meu irá encontrar-te. E ele vai, os amigos voltam, deixam ele lá, numa hospedaria. Ele fica lá, até que batem a porta. Irmão Paulo, já chegou assim, irmão Paulo, vim em nome do Senhor. Estendeu a mão, aplicou um passe magnético e Paulo agora passou a enxergar. Quem és, ó enviado de Deus? Ananias. E foi Ananias que entregou na mão de Paulo os primeiros pergaminhos com os relatos do Evangelho. Ele leu, você imagina aquela mente fulgurante dele, leu. Dali, olha como ele era, já foi para a sinagoga dizer, sou cristão, estou avisando, e o Evangelho diz, é verdade, Jesus é o Messias, foi tido como louco, seu amigo que morava lá em Damasco, não quis mais falar com ele, foi embora para Jerusalém, chegou lá na sinagoga de Jerusalém, é verdade, Jesus de Nazaré é o Messias, nunca mais olhou para trás, encontrou a si mesmo, encontrou a sua essência, quem ele era. Todos nós precisamos fazer esse percurso de Damasco, mas todos nós temos um Damasco particular. Só aquilo que somos, diz Carl Gustav Jung, só aquilo que somos de verdade, meus irmãos,
realmente tem o poder de nos curar. Só nos curaremos de verdade quando encontrarmos quem somos. E para concluir, terminei. Disse que eram 3. A gente vai trazer os versos de um poeta, do nosso cancioneiro popular. Se eu tivesse o dom de cantar nessa encarnação, eu cantava e a gente cantava junto. Mas as lâmpadas quebrar-se-ão. Então, eu vou declamar. Caminhos do coração. Há muito tempo que eu saí de casa, a casa do Pai. Há muito tempo que eu caí na estrada, há muito tempo que eu estou na vida. Foi assim que eu quis, assim eu sou feliz. Principalmente por poder voltar a todos os lugares onde já cheguei. Pois lá deixei um prato de comida, um abraço amigo, um canto para dormir e sonhar. E aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente, onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. E é tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. E é tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o nosso coração. Muita paz, meus irmãos. Luiz Gonzaga Júnior. Bem, meus irmãos, queremos agradecer a nossa irmã por essas palavras, por essas histórias tão maravilhosas, tão gratificantes, tão edificantes dentro de nós. Queremos avisar a todos que visitem nosso site. O endereço é www.casadosumildes.com, com transmissão direta de 2 reuniões por mês. Temos também o blog do Bruno Tavares, que o endereço é blogdobrunotavares.wordpress.com, com a TV e rádio espírita online 24 horas, com conexão para todas as redes sociais. Todo domingo às 16 horas temos a reunião da Mocidade Espírita. Os jovens compareçam. E temos também a evangelização infantil. Pedimos a todos que tragam suas crianças. Vou falar. Amanhã, na segunda-feira, teremos aqui na nossa casa, às 19h45, a reunião de consulta espiritual. Na reunião de terça-feira, às 20 horas, teremos o palestrante convidado, Claudemir Barreto, da Casa dos Espíritas de Pernambuco, localizado nas Graças, que fará o estudo do Livro dos Espíritos. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, temos aqui na nossa casa os estudos espíritas. Na primeira sexta-feira, temos André Luiz e a vida no plano espiritual. Na segunda sexta-feira, temos Allan Kardec, o educador e o codificador. Na terceira sexta-feira, temos o estudo de Joana de Ângeles e a psicologia espírita, é o que a nossa irmã mencionou. Na quarta sexta-feira do mês, temos a filosofia espírita na obra de Leon Denis e Herculano Pires. Temos também aqui na nossa casa a campanha do quilo, todo o primeiro domingo do mês, das 8 às 11 horas. E queremos pedir a todos que visitem nossas vovozinhas diariamente a partir das 14 horas. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e fazer nossa prece. Senhor Deus misericordioso, Pai de todas as horas, queremos te agradecer, meu Pai, no fundo dos nossos corações, por essa rica tarde, por tudo que aconteceu aqui na tarde de hoje, pela tua paz, pelo teu amor, por tudo que derramaste sobre nós, Senhor, encarnados e desencarnados. Queremos te pedir, meu Pai, a proteção para os que não puderam comparecer. Queremos pedir pelos dirigentes da nossa casa, pelos que se encontram abandonados, pelas nossas vozinhas, pelos que se encontram em depressão, angustiados, pelos que se encontram presos, doentes, enfim, Senhor, por todos os teus filhos, encarnados e desencarnados. Queremos também aproveitar e pedir
e agradecer a presença do nosso mentor, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, com toda a sua equipe espiritual, que faz presente sempre nas nossas reuniões. E assim sendo, meu Pai, te pedimos e te rogamos que possamos deixar dentro do nosso lar, levarmos para nossas casas, para o nosso trabalho, para toda a humanidade, Senhor, a tua paz, a tua luz e o teu amor, Senhor, hoje, agora e sempre. Sigam em paz, Senhor.